Hoje, 19 de novembro de 2024, mortes de adolescentes em ações policiais em São Paulo aumentam sob governo Tarcísio. G20 lança aliança global contra a fome e a pobreza com meta para 2030. Brasil celebra pela primeira vez o Dia da Consciência Negra como feriado nacional. Estudo estima aumento de 76% nos casos de câncer até 2050. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. O número de adolescentes mortos em ações policiais em São Paulo aumentou significativamente sob a gestão de Tarcísio de Freitas do Republicanos. Desde o início de seu mandato, em 2023, até setembro de 2024, ao menos 69 menores de 18 anos perderam a vida, segundo o levantamento do Instituto Sou da Paz. Isso equivale a uma morte de adolescente a cada 9 dias no estado. Em 2023, foram registrados 38 óbitos de adolescentes, enquanto 31 mortes ocorreram nos primeiros 9 meses de 2024. Esses números refletem um aumento de 58,3% em relação a 2022 na gestão anterior de Rodrigo Garcia, quando 24 adolescentes morreram em ações policiais. Entre as vítimas deste ano, a maioria era negra, 68%. Os adolescentes de 17 anos lideram as estatísticas, 12 casos, seguidos pelos de 16, 11 casos, 15, 5 casos e 14 anos, 3 casos. Especialistas apontam para uma política de incentivo ao confronto e desrespeito ao uso de câmeras corporais como fatores que contribuem para o aumento da letalidade policial. Trump confirma plano de deportação em massa com uso de forças armadas. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira 18 sua intenção de declarar estado de emergência nacional para implementar uma deportação em massa de imigrantes em situação irregular. Trump planeja utilizar as forças armadas para executar essa medida, caso a Guarda Nacional não seja autorizada a conduzir as expulsões. Desde sua vitória nas eleições presidenciais de 5 de novembro, o republicano de 78 anos tem avançado com propostas rigorosas contra a imigração ilegal, atribuindo aos migrantes diversos problemas sociais e econômicos. Organizações de direitos humanos expressam preocupação com o futuro dos mais de 11 milhões de imigrantes sem documentação nos Estados Unidos. Economistas alertam que uma deportação em massa pode resultar em custos elevados e impactos negativos na economia americana, que já enfrenta escassez de mão de obra. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira 18, na cúpula do G20 no Rio de Janeiro, o lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa que reúne 82 países e 66 organizações internacionais com o objetivo de erradicar a fome e a pobreza extrema até 2030. Lula destacou a urgência da causa, classificando a fome como uma chaga que envergonha a humanidade. A Argentina, sob o novo governo de Javier Milei, foi o último país do G20 a aderir à aliança. A iniciativa, ambiciosa, foi concebida para mobilizar recursos financeiros e replicar programas locais eficazes. Os objetivos da Aliança Global são beneficiar 500 milhões de pessoas em países de baixa e média renda com programas de transferência de renda, expandir a alimentação escolar de alta qualidade para 150 milhões de crianças em países com alta pobreza infantil e apoiar pequenos agricultores com programas sustentáveis. Embora os desafios sejam imensos, a Aliança Global marca um passo significativo na busca por justiça social e na erradicação de desigualdades que afetam milhões ao redor do mundo. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Rádio Notícias.
O Dia da Consciência Negra, comemorado nesta quarta-feira, dia 20, será feriado nacional pela primeira vez. A oficialização ocorreu em 21 de dezembro do ano passado, com a sanção da Lei 14.759 de 2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estabelece a data como feriado e não apenas ponto facultativo. Antes de ser nacional, o feriado era reconhecido em mais de 1.000 municípios e estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Amazonas, Amapá e Alagoas. A data é um marco para a reflexão sobre o racismo e o preconceito enfrentados pelos afrodescendentes no Brasil. O Dia da Consciência Negra já havia sido instituído em 2011 como Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, mas sem ser considerado feriado. Líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi restituiu a escravidão até ser assassinado por tropas portuguesas em 1695. Ele foi declarado herói da pátria e tem seu nome registrado no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. Este ano, com a nova legislação, a data ganha ainda mais relevância, destacando a importância da luta pela igualdade racial e a valorização da cultura e história afro-brasileira. Noruega anuncia a doação de 60 milhões de dólares ao Fundo Amazônia. Ariane Póvoa traz mais informações. O Fundo Amazônia vai receber nova doação da Noruega no valor de 60 milhões de dólares, aproximadamente 348 milhões de reais, em reconhecimento pelos esforços do Brasil com a redução do desmatamento em 31% no ano de 2023. Os recursos foram anunciados pelo primeiro-ministro da Noruega neste domingo, dia 17, durante o Global Citizen Now, no Rio de Janeiro. O Fundo Amazônia é gerido pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima. Segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o desmatamento na Amazônia, no Brasil, atingiu o nível mais baixo desde 2015, no período entre agosto de 2023 e junho de 2024, sendo o quinto menor índice desde o início das medições, em 1988. O governo brasileiro estabeleceu a meta de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030, uma meta fundamental para a maior floresta tropical do mundo, que desempenha um papel essencial na regulação climática global. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ariane Póvoa. A Controladoria Geral da União, CGU, anunciou nesta segunda-feira, dia 18, a reformulação do Portal da Transparência com novos mecanismos para monitorar os repasses de emendas parlamentares. A medida atende à determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Flávio Dino, em ações que tratam da inconstitucionalidade das emendas conhecidas como orçamento secreto. Entre as novidades, o portal agora permite consultas detalhadas sobre as emendas, incluindo convênios celebrados, favorecidos, documentos de despesas e filtros para rastrear recursos por localidade e tipo. Além da reformulação, a CGU foi incumbida de realizar auditorias em 20 municípios que receberam repasses, incluindo organizações não governamentais, ONGs. Rádio Notícias. A informação na hora certa. A reforma tributária em si só começa a valer em 2026, mas mudanças contábeis que entrarão em vigor no ano que vem já deverão impactar a forma de trabalho das empresas. Quem explica pra gente é Lívia Braz. A expectativa das empresas é grande, assim como as mudanças previstas pela reforma tributária, que em 2025 já começa a provocar as primeiras alterações no sistema de impostos no país. Simplificação, aumento da transparência e distribuição mais justa dos tributos são alguns dos objetivos da transformação do sistema, esperada há 30 anos. Mudanças, de fato, não começarão a valer no próximo ano, mas o advogado tributarista Edson Fernandes explica que 2025 será um ano de preparação. Muitas mudanças tributárias que nós estamos vendo agora e que devem ser aprovadas até o fim desse ano estão relacionadas à reforma tributária. E a reforma tributária, ela começa a produzir efeito, ela começa a ser aplicada em 2026. Então as empresas vão ter o ano de 2025 para se preparar para essas mudanças. O especialista ainda ressalta que existem outras mudanças contábeis que vão impactar a apuração dos tributos. A primeira delas é a demonstração do resultado do exercício, DRE, a forma como as empresas vão apresentar o seu lucro ou prejuízo. Essa norma passa a ser obrigatória a partir de 2027.
Como se trata de uma norma que traz uma mudança significativa, é importante que as empresas comecem desde já a se preparar para ela, avalia Fernandes. A mudança contábil não muda o imposto em si, mas ela pode mostrar algumas questões relacionadas à matéria tributária que vão merecer estudo, que vão merecer planejamento. Entre as mudanças que começam a valer em 2025, a forma de apresentação do lucro ou prejuízo das empresas trará impacto na forma de preenchimento de obrigações de declarações para a Receita Federal. A avaliação de lucro e a possibilidade de aproveitamento de algum crédito ou despesa também devem ser pontos de atenção para as empresas no próximo ano. Reportagem Lívia Brás. Um estudo publicado na revista científica Jornal da Associação Médica Americana projeta um aumento de 76% no número de pessoas vivendo com câncer até 2050, atingindo mais de 35 milhões de casos em comparação a 2022. O número de mortes também deve crescer 89,7%, saltando de quase 10 milhões para 18 milhões e 500 mil em 2050. Os casos devem se concentrar principalmente em países com baixo índice de desenvolvimento humano, IDH, sendo maior entre homens do que entre mulheres, com uma disparidade projetada em 16%. A pesquisa analisou 36 tipos de câncer com base em informações de 2022 de 185 países e territórios, coletadas pelo Observatório Global do Câncer. As maiores taxas de mortalidade projetadas até 2050 incluem o câncer de pâncreas entre homens acima de 75 anos em países africanos de baixo IDH, com índices de até 89,4%. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.